Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre encapsulamento, mas na verdade é uma pergunta. Será que todo tipo de encapsulamento, será que esconder os detalhes de implementação, todos os detalhes de implementação, realmente é uma boa decisão? Vamos só olhar aqui rapidinho. Eu tenho aqui, nesse código aqui, um código de um projeto que eu estou trabalhando, eu tenho aqui uma variável que chama serviços AI, ela referencia, né, um objeto aí de uma determinada classe, e tem aqui um método cujo nome é simplifica HTML. Eu passo uma lista de códigos HTML e me retorna aqui uma versão simplificada daquele HTML para eu poder trabalhar. Aqui embaixo, por exemplo, essa serviços AI também tem outro método que chama extrai estrutura da página. Eu passo aqui, né, uma referência aqui, né, passo aqui uma página, um HTML e tudo mais, e ela me retorna uma estrutura, né, deriva ali uma estrutura, começa aqui, né, tem uma seção hero e depois tem aqui destaques e não sei o que, e por aí vai, coisas do gênero. E a pergunta que fica aqui é, se você for pensar em encapsulamento, tá até mais ou menos ok, né? Aqui, mais ou menos ok aqui, né? Peço para simplificar o HTML e me retorna um HTML simplificado. Como que faz isso? Como que esse código está executando, né? Qual que é o detalhe de implementação? Você não precisa saber. Você pede para simplificar e recebe simplificado. E recebe simplificado aqui. Só um segundo. Percebi que eu estava falando e a tela não estava mostrando a mesma coisa. E recebe o HTML simplificado aqui. Só que se a gente for bater o olho, aqui ó, Serviços AI. Serviços AI é uma interface que está anotada aqui com esse metadado, que chama FEM-Client. Esse FEM-Client aqui, né, é um metadado de uma biblioteca, né, que chama FEM, famosa no mundo Java, que permite que você crie uma interface, que você exponha, que você defina aí, né, métodos nessa interface, mas que em tempo de execução, a implementação que é gerada dessa interface é a implementação que faz chamadas remotas para algum outro lugar. E aí, se você bater o olho aqui, você vai ver que é justamente isso que tem aqui, ó. Tem aqui esse método simplifica HTML, né? Mas aqui está anotado com um post mapping que vai fazer. Aqui na URL, né, tem uma propriedade que ele, enfim, né, que ele resolve aqui na hora que a aplicação sobe, né, para apontar para o host específico e tudo mais. Então, no uso, se a gente pega aqui, né, serviços AI ponto aqui, então aqui, ó, gera roteiro de construção da landing page. Deixa eu pegar mais aqui, ó. Pesquisar mais aqui. Então, você tem uns serviços AI. Então, tá lá, aqui. Serviços AI extrai a estrutura da página. A chamada parece local, mas na verdade ela é uma chamada remota. E aí vem o questionamento. A gente já teve essa discussão aqui dentro, né, da Eficiente, já falei com o Rafael, a gente também já conversou com o Maurício Anishi, né? Então percebe que aqui não é sobre certo e errado, é sobre o que pode acontecer. Se você, do jeito que eu deixei aqui, por exemplo, se você deixa o código desse jeito, só batendo o olho aqui, não existe nenhum tipo de sinalização que essa chamada é remota. A não ser, obviamente, tem um sinal, vai. O sinal é que aqui tem esse parâmetro, esse tipo de parâmetro que chama extrai estrutura página request. E aí, né, como tem a palavra request, pode ser que request, eu não sei se globalmente falando isso é verdade, mas aqui no Brasil, geralmente uma variável, um tipo que tem request no fim, significa, né, uma requisição para algum sistema externo. Então você teria essa sinalização. Mas imagina que nem o parâmetro, que nem esse tipo aqui, né, que nem essa classe tivesse request no final, fosse extrai estrutura página. Pronto. Ou que eu passasse assim, ó, direto esse HTML e resolvesse essa parada de alguma maneira lá nas minhas configurações do FEM ou algo do gênero. Imagina que você tem esse código que parece que é local. Se parece que é local, por exemplo, um código que roda na memória ali, né, do computador que ele está executando, né, enfim, né, da instância que está executando, se você botar no loop, qual que é o grande problema disso? Se você ficar fazendo retentativas, caso dê pau nessa extração de estrutura da página, qual que é o grande problema disso? Qual que é a preocupação que você tem com o tempo de execução de uma chamada que é local? Geralmente é baixa. Agora, imagina que você bota isso num loop e essa parada está fazendo uma chamada remota. Já parece uma coisa mais preocupante, né? E é engraçado que esse problema
não é de agora. É que a coisa, quando a gente pensa em desenvolvimento de software, a parada é cíclica, né? Se você for olhar lá para trás mesmo, né, no mundo dos EJBs, do mundo Java, né, os Enterprise Java Beans, ali, né, nas suas primeiras versões e tudo mais, qual que era a grande ideia? Ali, se você for até mais para trás, talvez, né, é que eu não fico ali com medo de falar de Corba ou coisas do gênero, porque eu não cheguei a mexer. Mas se você vai lá para trás, a grande ideia, né, chamadas remotas com RMI no Java e tudo mais, era que você ia fazer chamadas de métodos que pareciam chamadas locais, mas na verdade eram chamadas remotas. Então você tem esse lance, né, dos Remote Procedure Calls e tudo mais, que você conseguia apontar ali para onde você queria chamar, saber exatamente o lugar e tal. Então, a ideia, na minha opinião, parece boa, né? Pô, vou simplificar a parada. Só que de vez em quando você simplifica tanto, né? Facilita, na verdade, facilita tanto, a coisa parece tão fácil que você acaba escondendo demais. E aí, se você esconde demais, pode ser que isso daqui a pessoa programadora utilize de maneira indevida dentro do seu cenário. Então, eu, particularmente, gosto de expor esses detalhes que falam sobre a execução no sentido de meio de infraestrutura, né, vamos dizer assim, que é a chamada vai ser local ou remota. Eu acho que é legal expor isso. A chamada lá dentro vai executar de maneira síncrona ou assíncrona? Só para dar isso aí, imagina que você chama um método que o tipo de retorno é void. E aí você chama esse método que é void e lá dentro a execução é assíncrona. Será que ser assíncrono não vai te influenciar na próxima linha? Será que você não deveria saber que aquilo pode ser assíncrono? E aí você, por exemplo, poderia utilizar uma completable future, aqui pensando no Java, ou se fosse no JavaScript, TypeScript, retornar uma promise, e você poderia retornar uma promise que simplesmente está resolvida. Se você acha que aquilo pode ser assíncrono em algum momento, porque aí quem está chamando já lida como se a chamada fosse assíncrona. Se algum dia for assíncrono de verdade, já está de boa. Ou você pode começar como síncrono, pensando aqui nisso, né? E depois você quer deixar assíncrono. Você pode quebrar mesmo a interface pública para quebrar a execução do código para você poder consertar. Talvez seja melhor do que você viver com isso dali para frente. Aqui, para mim, né, uma alteração simples que a gente poderia fazer era vir aqui e botar os serviços AI remoto. Ó, botou aqui, pronto. Aqui, ó, o tipo agora é serviços AI remoto. Você poderia até botar aqui também, ó, o nome da variável. Serviços AI remoto. E agora, quando alguém for utilizar essa parada, ó, serviços AI remoto, ponto, extrai estrutura página. Se a pessoa colocar isso dentro de um loop, aí ela já vai ter mais variáveis para tomar essa decisão, né? Porque, de novo, você não faz código para garantir que alguém não vai fazer alguma coisa. Garantir, você não garante nada. Você mostra a intenção. Olha, essa parada aqui vai fazer uma chamada remota. Então, normalmente, uma chamada remota você quer evitar colocar isso, por exemplo, num loop e ficar chamando de maneira indevida e tudo mais. Então, eu particularmente gosto dessa linha, né? Dessa divisão ali. Você quer encapsular, né? Você quer esconder os detalhes de implementação no sentido de como que você fez a lógica e por aí vai. Acho que, bom, na minha opinião, parece um limite que é ok. Agora, esses limites que falam com infraestrutura, né? Então, a execução, ou com tempo de execução, a execução vai ser feita agora, a execução vai ser feita de maneira, vai ser feita posteriormente. A chamada é local, a chamada é remota. Eu acho que esses detalhes deveriam ficar explícitos no seu contrato. E se depois eu quiser mudar, né, a chamada não for mais remota? Então, aí é que tá. Se a chamada não for mais remota, você realmente vai dar uma ideia errada, mas a consequência não é tão bizarra, né? Porque simplesmente a pessoa vai ficar precavida. Poxa, essa chamada pode ser remota, né? Então calma aí, como é que eu vou usar? E aí depois você pode querer mexer, né? Se for numa linguagem compilada como Java, trocar o nome ali de uma classe, você vai mexer em todos os lugares automaticamente, pronto, né? Por conta da sua ideia, C#, enfim, né? Quase tudo que é ideia hoje, quase tudo que é tipo de linguagem, independente se é compilado ou não, as ideias são ultra poderosas.
Então eu quis trazer isso daqui, porque, de novo, né, ter esse olhar sempre crítico, mesmo para coisas que supostamente estão dadas como ótimas, como encapsular parece uma boa decisão, eu acho que é saudável, beleza? E aí aqui, né, dentro do Dev Eficiente, eu, Rafael e a Anish, a gente discute bastante sobre isso, né? A ideia não é, tá certo fazer desse jeito, expor o detalhe? Não, não tá certo. Tá errado expor o detalhe? Também não acho que tá errado. É tudo questão de trade-off ali, né, no seu design. Então eu tô deixando nítido que a chamada é remota. Se algum outro dia não for mais remota, eu posso conviver com essa decisão por um tempo. Não acho que que existem efeitos colaterais muito danosos e tudo mais. Acho que é muito mais danoso alguém achar que a chamada é local e ser remota. Do mesmo jeito que alguém achar que a chamada é síncrona e ser assíncrona. Na minha opinião, é muito mais danoso. Beleza? Então eu quis trazer esse tema porque apareceu em alguma das discussões, né, que a gente estava tendo, não sei se foi no evento que eu participei ou algo do gênero, e achei que era legal de gravar aqui, tá bom? Mas era isso que eu queria compartilhar. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. E aí, né, aproveitando aqui, né, como se fosse cenas pós-créditos, beleza? Se você entende que design e arquitetura de software é uma linha de conhecimento que você quer se aprofundar cada vez mais, né? Quer trilhar uma carreira como pessoa especialista nessa área e gerar cada vez mais impacto através da sua profundidade técnica nessa área, eu convido você para conhecer, né, o nosso trabalho aqui, né, meu, de Rafael Ponte, de Maurício Anish, chamado Jornada Dev Mais Eficiente, beleza? É o nosso treinamento, cujo propósito é fazer você crescer como uma pessoa especialista em design e arquitetura de software. A gente entende, né, que nós três aqui juntos conseguimos te apoiar bastante nesse desafio, tá bom? Então, o link está aqui na descrição, basta clicar, vai dar tudo certo. Mas era isso, até a próxima.